renovada com os ensinamentos da palavra, a gente vai se manter no fluir de Deus constantemente. Mas eu quero agradecer, né, imensamente por estar com vocês nesse tempo, né, agradecer ao pastor Antônio da Hora, Débora, toda a sua equipe. Eu estava falando para ele, né, do quão vocês são receptivos, excelentes, e é maravilhoso ver o quão essa atmosfera, né, de servir ao Senhor é viva nessa igreja. E que vocês se mantenham nesse fluir divino. E quantos estão prontos para as próximas fases? Quantos estão prontos para a expansão? Amém. Para Deus alargar para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Estamos em uma fase de expansão. E quando o poder de Deus está operando, nós entramos nesse fluir divino. Amém. Então, foi maravilhoso, né? Sei que foi um tempo rápido, mas foi gratificante estar com vocês. E já estou com expectativa para as próximas fases e os próximos encontros que Deus vai promover. Amém? Glória a Deus, né? Como falei hoje pela manhã, trago saudações da minha família, Miriam, minha esposa, minha filhinha Elissa, de 5 anos, e Davi, de 5 meses, que está na barriga ainda. Mas em julho ele vai nascer, e estamos animados com tudo que Deus tem feito, né? Dentro do que Deus tem nos confiado, né? Estamos à frente da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida, que tem uma atuação de supervisão sobre os professores do Rema, os ministros e professores da escola bíblica. E temos mais de 1000 professores hoje que estão, né, destinados a ensinar no Rema e nas escolas bíblicas. Estamos em um processo agora de revisão de todo o material do Rema, colocando as coisas, trazendo alguns ajustes e também reforçando algumas coisas. E estamos animados para essas fases que Deus vai nos conectar. Além disso, nós também temos uma conferência chamada Avivamento e Milagres. Esse evento são reuniões do Espírito Santo, cujo foco mesmo é o profético, é que as pessoas desfrutem de um tempo de visitações, demonstrações e manifestações do Espírito Santo. A gente teve uma edição de 10 anos em Campina Grande esse ano. Foi um tempo maravilhoso. Temos uma edição que acontece em Belo Horizonte, temos uma edição que acontece também lá em Brasília. Vamos ter uma edição agora internacional que vai acontecer nos Estados Unidos, em Orlando e também na Pensilvânia. E vamos ter uma edição também em Angola. Então, estamos em um tempo de muito trabalho, mas felizes por tudo que Deus tem aberto, né? E esse ano, ano passado, em Campina Grande, foi muito especial. Foi a comemoração dos 10 anos da conferência. A gente recebeu a Nancy Dufresne, que tem uma grande influência ministerial, né? Uma grande influência da palavra da fé, que tem um depósito muito forte, transmitido pelo ministério do irmão Kenneth Hagin e por outros homens de Deus, o qual eles se conectaram, e tem sido um grande referencial de fé para os Estados Unidos e para trazer um reavivamento sobre esse ensinamento. Porque quantos sabem que foi a base que nos trouxe até esse ponto, que vai nos levar para todas as demais, que Deus deseja nos conectar. Amém? E nós temos, nessa comemoração de 10 anos, a gente recebeu mais de 90 cidades lá em Campina Grande. Foi um tempo maravilhoso e um grande avivamento da parte de Deus. E esse ano já temos uma data marcada, né, de 12 a 14 de setembro. E se você conseguir estar conosco, vai ser uma grande oportunidade, né? Eu reconheço que Deus vai nos conectar a ambientes específicos para receber coisas específicas, né? Às vezes a gente quer logo medir o custo de estar em um ambiente como esse, mas quando Deus nos comunica sobre estar em um ambiente, todo o financiamento vai se mover para estarmos nessa oportunidade. Então é um tempo profético, é um tempo de transposição da parte de Deus, e com certeza vai liberar algo divino sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. E pensando sobre essa noite, né, sobre esse tempo profético que estamos vivenciando, quando Deus falou com o irmão Hagin sobre ter reuniões do Espírito Santo, na verdade Deus falou com ele, né, na última fase do seu ministério, sobre ele se dedicar a fazer reuniões do Espírito Santo para que as próximas gerações não perdessem o mover do Espírito. Quantos sabem que você pode perder algo que recebeu?
né? Você pode não manter o que divinamente foi confiado. Então Deus falou com ele: faça reuniões do Espírito Santo, reuniões onde haverão preceitos e haverão exemplos daquilo que é ensinado. E ele falou sobre 3 características que essas reuniões do Espírito Santo teriam. E nós vamos falar sobre essas características. Quantos creem que nós estamos em reuniões do Espírito Santo? E uma primeira característica que ele disse a reunião do Espírito Santo é um lugar onde a palavra de Deus deve ser pregada e ensinada. Amém? Ele estava dizendo, deve ser um lugar onde você deve colocar uma estrutura para manter o que recebeu. Quantos sabem que você não deve ser um balde furado? Né? A emoção desse ambiente vai passar. Né? Há uma atmosfera aqui que facilita você receber de Deus e se manter firme, mas você vai voltar para o seu mundo, vai voltar para o seu trabalho, vai voltar para a sua faculdade, vai voltar para a sua rotina, vai voltar talvez para aquele lá onde existem pessoas complicadas. E o que você deve ter consciência é que a palavra de Deus é como um selo que vai guardar aquilo que você recebeu, e que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, e não é o que está fora que vai influenciar o que está dentro, mas é o que está dentro que vai influenciar o que está fora. Amém? Aleluia. E sabe, irmãos, quando nós temos, quando nós recebemos algo da parte de Deus, né, eu creio que a unção foi compartilhada com você, coisas foram liberadas da parte de Deus sobre você, e quando essas estruturas estão enraizadas na palavra de Deus, isso vai manter. Não somente manter o que você recebeu, mas vai também multiplicar aquilo que você recebeu, ao ponto que você vai se tornar um rio para alcançar outras pessoas. E como João 15:7 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Em Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Ele está dizendo, habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Quando a palavra de Deus está habitando em você, isso te dá estrutura para manter aquilo que você recebeu. Te coloca em um lugar onde você não é somente aquele que vai se empolgar, correr, rir, dançar, mas quando sair daqui, qualquer pressão vai te tirar do fluir de Deus. Não, quando a palavra de Deus está habitando ricamente em alguém, quando a adversidade aparecer, o que vai sair de você é a palavra. Amém? Eu gosto uma vez, Mama Jane conversando conosco, ela disse uma coisa interessante. Ela falou, quando uma notícia má chega para alguém, a primeira coisa que sai da boca daquela pessoa, no momento em que ela sabe daquela má notícia, é o que vai fazer ter o desdobramento, é o que vai fazer aquela situação ou piorar, ou ela entrar em uma fase onde o poder de Deus vai intervir. Amém? Mas quando a palavra de Deus está habitando ricamente em você, você não é levado pelo dia mau, você não é levado pela adversidade, você vai se levantar no meio daquele tempo difícil e vai reconhecer o bom depósito da parte de Deus que está dentro de você. Amém? Eu tenho falado muito, sobre o irmão Kenneth Hagin, como o pastor Antônio da Hora também citou algumas vezes, e ele foi o fundador, do Rema. E quantos sabem que Interlagos está com o Rema agora? Amém? As matrículas estão abertas, Estamos dia 7 de março, vai começar a primeira matéria. A gente tem um pessoal do Rema aí pronto para te orientar, para te trazer informações sobre matrícula, sobre desconto, até te dar uma profecia, E quantos aqui ainda não fizeram Rema? Levanta sua mão. Olha só, mantém sua mão levantada aí. E quem aqui já fez o Rema? Então 2025 é o ano para quem não fez Rema, e é um ano também para quem já fez Rema. É um ano para quem não fez, e é um ano para quem já fez, investir em quem vai fazer. Amém? Então todos aqui estão comprometidos com esse ano de 2025, em você ser um patrocinador aí de alguém que precisa estar dentro dessa escola. Vai ser uma turma recorde, vai ser um ambiente que vai te libertar da religiosidade, vai te libertar da ignorância e vai te colocar no fluir da fé. Amém?
E ele tinha 8 doenças incuráveis. E os médicos o haviam desenganado, falado que ele não chegaria aos 17 anos de idade. E ele encontrou Marcos 11, 23, que diz: se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que você disser será feito. Amém? Então ele reconheceu aquela verdade. E ele reconheceu: eu não preciso morrer com 17 anos de idade. Eu posso mudar isso, porque a palavra de Deus na minha boca vai fazer com que essa circunstância seja mudada. Mas sabe, ele passou 6 meses meditando naquelas verdades, até aquilo estar enraizado dentro dele. E sabe, irmãos, quando nós estamos meditando na palavra de Deus e temos ela enraizada em nosso espírito, nós vamos caminhar para um lugar onde nenhum tipo de circunstância vai nos tirar do fluir de Deus. Amém? Então, uma das formas de você se manter no fluir de Deus é que a palavra de Deus possa habitar ricamente em você. Amém? Ricamente em sua boca. Eu não estou falando sobre saber muitos versículos da Bíblia. Eu estou falando sobre você ser a Bíblia. É alguém olhar para você e ver um versículo de cura. É alguém olhar para você e ver um versículo de paz. É alguém olhar para você e ver um versículo de saúde divina. É você chegar em ambientes e porque a palavra de Deus está habitando ricamente em você, as pessoas vão olhar para você e dizer: rapaz, você carrega algo diferente. Quando você chega, tem uma paz que entra junto. O que é isso? É a palavra de Deus que está habitando ricamente em você. E sabe, irmãos, a gente nunca deve separar a palavra de Deus do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é fogo, amém? E a palavra de Deus, quando ela entra, ela expulsa as trevas. Aleluia, ela traz calor para aquelas áreas que estão em frieza. Ela traz ânimo e força espiritual, amém? Amém, então a palavra de Deus é a verdade. E quando nós confiamos e honramos ela, ela vai se levantar a nosso favor. Sabe, existem países perseguidos que as pessoas enfrentam filas para ler um versículo da Bíblia. Existem países perseguidos que não têm a liberdade que nós temos de andar com a Bíblia, de ter a Bíblia nos dispositivos e temos esse acesso à palavra de Deus. Então, mas à medida que você dá o valor à palavra de Deus, a palavra de Deus vai se levantar em áreas onde o impossível vai acontecer. E essas pessoas são pessoas que em países perseguidos, onde o sobrenatural está constantemente em manifestação. Por quê? Porque eles estão desejando o genuíno leite da palavra. É um lugar onde os mortos estão ressuscitando, é um lugar onde as curas estão acontecendo. Amém? Oh, glória! Glória, glória! Aleluia! O Senhor está falando comigo agora sobre que é nessa nova fase que essa obra está entrando, os dons de poder estarão em grande manifestação. Os milagres criativos estarão em grande operação. Amém, aleluia. Pernas vão crescer, partes do corpo que não estavam lá vão voltar para o lugar. Os milagres criativos estarão operando. Você será conhecido como uma obra de milagres. Milagres. Vamos rir um pouco sobre isso. Ô, gente, ri. A gente ri no culto, ri. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia. E sabe, havia um homem chamado irmão André. Ele é o fundador do Portas Abertas. E ele era considerado como o contrabandista de Deus. Porque ele contrabandeava Bíblias para países onde a Bíblia não podia entrar. Então, uma vez ele estava entrando com o seu carro, com o porta-malas lotado de Bíblias. E quando ele estava entrando naquela fronteira, o policial parou ele e disse: o que você está levando aí nessa mala? E ele falou: alimento. E de fato a palavra de Deus é um alimento. Mas o guarda disse: eu quero ver que tipo de alimento é esse. Então ele foi e ele disse que abriu o porta-mala já esperando ser agredido, pelo policial. Mas quando o policial abriu o porta-mala, olhou assim e falou: vá rápido antes que essas verduras estraguem. O entendimento daquele homem cegou. Em vez de Bíblia, ele viu verdura, viu tomate, viu alface. Aleluia!
Aleluia! Porque quando honramos a palavra de Deus, o sobrenatural vai estar em constante movimento sobre a nossa vida. E Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Amém? É tão interessante porque as palavras, quando você atenta para as palavras de Deus, você atenta para um lugar onde a manifestação de Deus vai afetar a sua necessidade. Mas você pode também se inclinar para as palavras erradas, e isso também vai te trazer para um ambiente de dano. Amém? Eu lembro de uma ocasião, né, uma pessoa foi na minha casa, e ela começou a falar sobre algumas coisas e algumas insatisfações que estava tendo. E nós tentamos ajudar ela, mas ela falou tanta coisa, tanta coisa. E depois ela foi embora, né? Mas aquelas palavras ficaram lá no ambiente. E meia hora depois que a pessoa saiu, Elissa começou a ter alguns sintomas de como fosse febre, virose. E a gente começou a pensar, dizer, o que foi? Será que foi porque ela tomou muito sol? Será que foi porque ela chupou picolé? E começamos a querer nomear o porquê daquela situação. E na hora o Espírito Santo falou para mim, disse, isso aí está acontecendo porque as palavras erradas foram ditas aqui. E abriu a porta e o mais indefeso foi afetado. E naquele momento eu peguei uma mensagem do irmão Kenneth Copeland, 101 versículos sobre cura. E liguei aquilo bem alto na minha sala e deixei as palavras certas superarem as palavras erradas. Amém? Não permito mais que pessoas cheguem na minha casa e elas querem falar o que querem falar. Não, porque você está abrindo a porta para que uma atmosfera seja danificada. Então deixe a palavra de Deus fluindo em sua boca, em sua casa, em seus filhos. Amém? E isso vai superar qualquer tipo de atmosfera contrária a Deus e contrária à verdade. Amém? Uma vez, Smith Wigglesworth chegou para orar por uma mulher que estava com um câncer terminal de estômago. E ela estava na sua cama definhando. Quando ele chegou lá, tinha um grupo de pessoas orando por aquela mulher. E as pessoas estavam dizendo, ó Senhor, consola o marido dessa mulher. Ó Senhor, consola os filhos dessa mulher. E Smith Wigglesworth disse, ó Senhor, cala a boca desse povo. Porque eles já estavam quase enterrando a mulher. E daqui a pouco ele foi orar e ele começou a dizer, ele começou a orar no Espírito Santo e só vinha para ele falar o nome de Jesus. E ele continuou, Jesus, Jesus, Jesus. E ele disse que naquele momento ele teve uma visão e viu a face de Jesus em cima da cama daquela mulher. E ele continuou olhando para aquela visão e dizendo, Jesus, Jesus, Jesus. E aquela mulher foi instantaneamente curada, se levantou daquele leito de morte e foi comer melancia na cozinha. E aquele povo perguntou para ele, o que aconteceu? Porque nós oramos e nada aconteceu. Estávamos aqui há mais de 1 hora orando e você só ficou aqui 15 minutos e essa mulher foi curada. E ele disse, é porque vocês estavam orando, olhando para uma mulher cancerosa, mas eu estava orando, olhando para Jesus. Amém? Quando você está orando, olhando para a situação, você entra em um ambiente de dificuldade. Mas quando você está orando, olhando para a palavra de Deus, olhando para quem Deus é, olhando para aquele que já proveu. É interessante porque a gente quer ficar preocupado com o que Deus já arrumou solução. Ele disse, ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. O que isso quer dizer? Quando qualquer sintoma imundo tentar chegar em você, em sua família, você não vai ficar, ai meu Deus, por que comigo? Ai meu Deus, por que será que aconteceu essa situação? Você vai dizer, eu não sei por que isso veio, mas sei que isso já está resolvido. Pela palavra de Deus, há uma sentença que diz que a ordem de Deus é que ele levou sobre si toda a enfermidade. Quando uma necessidade financeira aparece, aquilo que Paulo fala em Filipenses 4:17, quando ele diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir
Veja que ele sempre está falando que há de suprir, que sempre vai haver um suprimento para cada tipo de necessidade. Então, quando uma necessidade surgir financeira, você não vai colocar a mão na cabeça desesperado, você vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, já proveu. Há uma ordem divina sobre qualquer necessidade financeira que surja na minha caminhada, e essa ordem é que Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você sabe que para o plano de Deus sempre haverá um suprimento. Para o que Deus te confiou sempre haverá uma mão estendida. Quando Deus falou comigo sobre missões e sobre outras nações, e eu conheci a palavra da fé com 13 anos de idade, e eu vi a fé fazer com que o diabo tirasse o pé do meu pescoço e eu colocasse o meu pé no pescoço dele. E eu me recordo que eu recebi aquele CD do pastor Bud. Nunca tinha ouvido falar do pastor Bud, e ganhei o CD dele de alguém, E não olhe para mim com essa cara como se você não soubesse o que é CD, porque você não é tão novinho assim. Então eu comecei a ouvir aquela mensagem com 13 para 14 anos de idade. E houve um dia que eu não entendia muito sobre as manifestações do Espírito, mas eu vi no mundo espiritual, quando algo como uma nuvem saiu daquele aparelho de som e caiu sobre mim, e a fé começou a provocar uma revolução. O meu bisavô que estava do meu lado, ele ainda estava na terra, e ele tinha uma dor na coluna terrível, e quando eu vi aquela nuvem caiu sobre mim, ele estava no sofá do lado, e ele disse: a dor foi embora. Eu nem entendi direito o que esse homem está falando, mas a dor foi embora. Aleluia! Porque quando a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada, há um poder que vai afetar a sua necessidade. Amém? Aleluia! Então eu quero que você se levante em expectativa, porque a sua Bíblia, ela não fala sobre alguém, a sua Bíblia é alguém. E quando qualquer tipo de necessidade surge, quando a palavra de Deus sai de sua boca, aquela necessidade vai ter que ser resolvida. Porque nós acreditamos nesse firme fundamento. Amém? Que é inabalável. Uma outra característica de reuniões do Espírito Santo é que o Espírito Santo está em constante manifestação. E Ele estará nos conduzindo e guiando enquanto se manifesta. Amém? Diga comigo: Ele estará nos conduzindo. Ele estará nos guiando. E João 16:13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Quando você vai lá para João 14 e Jesus está dizendo as suas últimas recomendações, Ele diz: eu não deixarei vocês órfãos, mas eu enviarei o Consolador. Outro, e aquela palavra outro fala de alguém da mesma espécie, alguém que vai estar com você para sempre. Nenhum nascido de novo deveria ter nenhum dia de solidão em sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro dele para sempre. Ai, meu Deus, eu queria tanto ter vivido naquele tempo dos discípulos, ser um discípulo de Jesus. Ai, como eu queria tocar na veste de Jesus. Mas Jesus estava dizendo: ei, eu vou enviar outro que vai preencher, não vai deixar, eu não vou embora, vai ficar aquela carência. Ah, Jesus foi embora. Não, Ele vai ser para você o que eu fui para os discípulos. Amém? Então nós não deveríamos ter nenhum tipo de carência sobre nada, porque o Espírito da verdade está em você. Aleluia! E Ele deve nos conduzir e nos guiar em cada fase da vida. Em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém. Então o que deve te guiar é o Espírito Santo. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por meio do qual clamamos: ah, papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Ele testifica com o nosso espírito, Ele não testifica com a nossa mente, Ele não testifica com o nosso sentimento, Ele não testifica com o nosso corpo, Ele testifica com o seu espírito, de que você é filho de Deus. E quando você é guiado pelo Espírito Santo, e você reconhece Ele, você terá vantagem sobre qualquer tipo de situação.
Você terá vantagem de como criar os filhos, você terá vantagem de como se conduzir nos negócios, você terá vantagem no plano de Deus. Precisamos aguçar isso no nosso meio. Não podemos ficar com bengalas espirituais, dependendo que alguém ore, que alguém fale, que alguém nos guie, que alguém diga o que devemos fazer. Nós temos o Espírito Santo. E Ele é o Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda a verdade. Amém? Você está comigo? Aleluia. Às vezes a gente quer entrar naquela arena de ficar na dependência humana. Eu me lembro quando eu era diretor da escola de ministros, em Campina Grande, um casal que foi fazer escola, alguém disse, vou pagar todo o ano de vocês. E eles ficaram animados, fizeram uma matrícula. Eu nunca vi tanto fervor numa matrícula. Sorriso de Gênesis a Apocalipse, porque alguém ia pagar o ano inteiro. Mas no primeiro mês a pessoa já falhou. Teve um problema nos negócios e disse, não vou conseguir mais pagar as parcelas de vocês. E eles vieram falar comigo e disseram, diretor, e agora? Vamos fazer o quê? Porque a pessoa que disse que ia pagar não vai pagar mais. E eu disse, agora é que vai ficar bom. Porque quando o homem falha, Deus permanece fiel. Então que bom que essa muleta já foi jogada fora agora, porque você vai reconhecer que o homem é uma cisterna rasa que não retém água, mas Deus é uma fonte inesgotável. E que se uma porta fecha, outra porta abre, outra porta abre, outra porta abre, outra porta abre. Eu disse, quem foi que guiou vocês a fazer essa escola? Foi o homem? Não, foi quem? Foi Deus, então, segundo as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus, Ele há de suprir cada uma das suas necessidades. E eu disse, vocês podem desistir agora, e dinheiro vai frear vocês esse ano, vai frear vocês ano que vem, e vai frear vocês em cada fase da vida. Ou você pode dizer, eu creio que aquele que me chamou é fiel para me manter no seu plano. Amém? E eles creram que aquele que os chamou era fiel para manter eles no plano. E todo mês, aleluia, aleluia, o suprimento vinha. E ele tinha que ser dobrado. Finanças não vai parar o plano de Deus em sua vida. Dinheiro nunca será um problema para te impedir de fluir naquilo que Deus te chamou. Haverá ampla suficiência, ampla suficiência. Aleluia, é melhor você receber, senão vai voltar para mim, eu já tenho o que preciso. Ampla suficiência. Amém. Ampla suficiência. Aleluia. Aleluia. Quando Deus falou comigo, e nesse processo, quando eu era adolescente, e falou sobre nações, e eu não tinha dinheiro nem para andar de ônibus dentro da cidade, mas ele e os meus pais falaram, quando comecei o primeiro projeto para ir para outra nação, eles disseram, nós não vamos dar nada para esse tipo de iniciativa. E Deus me disse, eu vou ser o seu patrocinador. Amém? E antes de eu ir para iniciar um projeto para ir para outra nação, quando eu cheguei na igreja em Caruaru, no Verbo da Vida, tinha um grupo se preparando para ir para a Bolívia. E eu queria de alguma forma participar financeiramente, só que era época de vacas magras, na verdade nem vaca tinha. Então as coisas eram difíceis financeiramente, mas eu comecei a juntar, peguei uma caixa de perfume lá e comecei a juntar dinheiro, juntar moeda. 2 meses juntando moeda, no final deu R$6 em alguma coisa, era difícil o negócio. Mas cheguei para uma daquelas missionárias, entreguei aquela oferta e ela chorou, eu não entendi porque ela estava chorando, mas ela entendeu que naquela oportunidade estava o meu coração. Então, aquele período passou e chegou na fase onde eu ia para as nações. E eu tinha até esquecido daquela oferta que tinha dado naquela época, mas um dia alguém colocou na salva um cheque e tinha lá no envelope para o missionário Fernando Leal. E quando me entregaram, a pessoa nem me deu, eu não sei até hoje quem foi que deu essa oferta. Aí quando eu abri, tinha lá uma oferta de R$10.000. E o Senhor falou, essa é a sua colheita, pelos R$6,50 que você deu aquele dia, aquela missionária. Aleluia. E Deus começou a ser o meu patrocinador para aquela oportunidade. Deus será o seu patrocinador para tudo aquilo que Ele te chamou. Amém. O irmão Kenneth Copeland deu uma palavra, ele disse, aqueles que dão andarão no sobrenatural. Amém?
Então, quanto mais você se torna uma porta para abençoar outra pessoa, mais você andará no sobrenatural. Aleluia! Eu percebo isso. Muitos vão sair do limite financeiramente e vão entrar em uma fase de ampla suficiência. Você não vai viver de dívida em dívida, de boleto em boleto. Amém. Eu ouço essa palavra agora, cancelamento de dívidas. Quantos estão prontos para cancelamento de dívidas? O que é cancelamento de dívidas? É aquele negócio que está lá 72 parcelas. 16 anos para pagar. E Deus faz. Deixa eu falar com você. 72 parcelas e Deus resolve assim. Vou te dar uma chance agora. 72 parcelas e Deus resolve assim. Eu creio. Eu não vou passar a vida sobrevivendo, apanhando de um lado, apanhando do outro. Eu vou reinar nessa vida. Nessa vida. E sabe, irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo vai te fazer não passar pela vida sobrevivendo, mas ele vai te conduzir em cada fase. Amém? É como se você já fez voos internacionais, você vai ver, aquele avião é dividido em classes. Classe executiva, primeira classe, a classe econômica. Todo mundo ali vai ter o mesmo destino, mas eles vão ter tratamentos diferenciados durante a viagem. Amém? E você está lá na classe econômica, olhando para a primeira classe, a aeromoça vem e fecha aquela cortininha, como dissesse, se conforme com o que você tem aí. Não fique muito olhando para cá. Amém? E você vai na hora do lanche, se dormiu, perdeu. Não vão te acordar. Se você precisa de alguma coisa, chama a aeromoça e ela vem, diga. É tão simpática que você esqueceu o que pediu. Mas quando você vai na primeira classe, você escolhe se quer comer frango, carne ou peixe. Tem empresas aéreas que até massagem faz no pé. A cadeira é maior e você tem a mesma viagem, mas tem um tratamento diferenciado. Sabe o que ser guiado pelo Espírito faz? Arranca aquela cortina que deixa você em um lugar em que você sobrevive e traz você para um lugar onde você aproveita a viagem. Nós estamos no mundo e se só tivéssemos sido salvos para ir para o céu seria maravilhoso. Mas Deus quer que a gente aproveite a viagem. E eu te digo, você vai aproveitar a viagem. Você não vai passar pela vida no fundo da aeronave, padecendo, sofrendo, sobrevivendo, crendo para comer. Não, Deus te chamou para viver uma vida em um padrão sobrenatural, em um padrão dito por Ele. E nesse padrão haverá favor, haverá abundância. E Deus será o seu patrocinador. Quantos estão animados para Deus ser o seu patrocinador? Amém? Então, quando você é guiado pelo Espírito, você tem vantagem sobre qualquer tipo de situação. Você tem uma assistência divina. E sabe, esse é um tempo em que nós precisamos reavivar o testemunho interior. Porque tem gente que pensa, não apareceu uma bola de fogo, mas o testemunho interior, ele não é espetacular, mas ele é sobrenatural. Amém? Ele vai te conduzir em cada fase. Ele pode te livrar da morte. Ele vai te dizer, quando alguém quiser entrar sorrateiramente como uma má influência sobre seus filhos, sobre sua casa, aquele testemunho interior vem. Amém? E você sabe quando Deus está falando com você. Porque nós somos um espírito, diz comigo, eu sou um espírito. Amém? E o espírito humano cresce. E você deve treinar o seu espírito humano a ser alguém familiarizado com o testemunho interior. Quando eu conheci o Verbo da Vida em Caruaru, uma fase, como eu morava na zona rural, eu não tinha como ir, não tinha ônibus, né, para a minha localidade. Então eu tinha que dormir na casa de alguém durante o final de semana. Mas houve uma fase que o negócio prosperou um pouco. E tinha uma mototáxi que ia me buscar. Acho que aqui não tem muito mototáxi, né? Mas lá é bem comum ter mototáxi. E ele foi me buscar, ele ia me buscar, né, na igreja, me deixava onde eu morava. E teve um dia que ele voltando para casa, a gente voltando, precisava pegar uma BR para chegar onde eu morava.
E pelo testemunho interior, o Espírito Santo falou comigo e disse, mande ele para o acostamento. E eu disse, vai para o acostamento, bem rápido. E ele jogou a moto para o acostamento, ele teve um susto na hora, porque aquilo foi um alerta, foi como exatamente como eu estou falando aqui. Amém? Alguns que estavam talvez tendo visões agora, acordaram do seu sono. Mas ele foi para o acostamento, e na hora que ele foi para o acostamento, o carro que vinha na mão contrária perdeu o controle e bateu no carro que estava atrás de nós. Mas aquele carro iria bater em nós. Havia um plano maligno, mas o testemunho interior nos colocou sobre vantagem, sobre qualquer plano maligno. Aleluia, como o diabo dizia, agora eu peguei você, e você vai dizer, não, agora eu quem te peguei, porque eu tenho o Espírito Santo, e isso me coloca sobre vantagem em qualquer situação. Amém. Aleluia. Aleluia. Ligado, como nós falamos ontem, ou foi hoje? Ou vai ser no próximo evento que eu vou falar? Mas como ligado, Paulo disse em Atos 20, 22, ligado pelo Espírito, conectado a uma vontade que é maior do que a vontade humana. Amém? Eu me recordo quando Miriam estava com 8 meses de Elissa, eu estava ministrando em uma conferência do Espírito Santo em Goiás, e estava voltando para o hotel e ela me mandou uma mensagem e disse, eu acabei de ter um sangramento forte. E lá no Nordeste a gente fala, né, quando você recebe uma notícia assim, o juízo vai para o pé. A cabeça vai para o pé, você fica, né, aquele tormento começa a ministrar para você. E a minha cabeça queria logo me conduzir. Eu já estava querendo nem mais para o hotel, queria ir para o aeroporto. E naquele mesmo momento o Espírito Santo disse, é bom você lembrar do que você pregou agora, né? É bom você lembrar que você tem uma instrução divina em cada situação. Eu disse, é verdade, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo. E eu comecei a orar em outras línguas, e quando eu comecei a orar em outras línguas, o Espírito Santo, aquilo me trouxe clareza. É como eu te falei ontem, quando você ora em outras línguas com Deus, você fala mistérios, o que é mistérios para você, mas não é mistério para Deus. Então aquilo que está nebuloso na sua mente, aquela informação divina vem quando você ora no Espírito Santo e traz clareza sobre o que o Espírito Santo está dizendo naquela situação. E o Espírito Santo me falou, fale para ela que vá dormir tranquila, porque não tem nada com a criança. Esse sangramento tem a ver com outra questão, mas a criança está guardada. E você tem que saber que o Espírito Santo está falando para trazer uma informação como essa. E eu liguei para ela e disse, Miriam, o Espírito Santo me falou, pode dormir. Está tudo bem com Elissa, e amanhã você vai ver, a médica vai conversar com você, mas está tudo bem com ela. E ela foi dormir, no outro dia foi na médica e explicou o sangramento, e a médica fez os exames, fez o ultrassom e disse, isso aqui não tem nada a ver com a criança, foi algo do colo do útero, mas ela está guardada, está bem. E quando ela me falou, eu disse, ela já disse tarde demais, porque aquele que me faz ter vantagem sobre qualquer situação já me disse antes. Amém, irmãos? Eu fui dormir seguro aquela noite, eu não fui dormir pensando, meu Deus, ela devia ter ido para o hospital. Meu Deus, eu não vou voltar agora. Não, eu fui dormir seguro, que o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. O mundo pode ser tomado por tormento e suas próprias formas e ideias, mas você não é do mundo e você não age como o mundo. Amém? Você tem vantagem sobre qualquer tipo de situação. Amém? Um terceiro ponto. Não se preocupe, são 25 pontos. Ô glória! É onde as necessidades do povo são atendidas e a alegria do Senhor é manifesta. Amém? Então, quando estamos em reuniões do Espírito Santo, é um ambiente onde as necessidades são atendidas. Isso me deixa empolgado. Você chegou aqui com alguma necessidade, pois se empolgue, porque você está em um ambiente onde as suas necessidades são atendidas. Aleluia, onde o que parecia não ser resolvido, vai ser resolvido hoje. Então se chegou doente, vai sair curado. Se chegou desanimado, vai sair animado. Se chegou debaixo de pressão financeira, vai sair com provisão sobrenatural. Deus vai fazer algo não só nesse ambiente, Deus vai fazer algo na tua casa, Deus vai fazer algo na tua segunda-feira, Deus vai fazer algo nos próximos dias que estão por vir.
Aleluia, porque 2025 será uma das melhores fases da sua vida. Será a melhor fase nas finanças, será a melhor fase nos negócios, será a melhor fase no plano de Deus. Isso não é um chavão evangélico. Eu estou falando pelo espírito de profecia. Se quiser ter um ano ruim, fique à vontade. Mas você pode ter vantagem sobre qualquer situação. Amém? Então, quando você aumenta a manifestação da alegria, você aumenta a sua fé, você aumenta a sua convicção, você aumenta aquilo que Deus é. No dia de Pentecostes, eles estavam tão felizes e animados que eles foram tidos como bêbados, embriagados. Você já viu algum bêbado, naturalmente falando? Bêbado com álcool, embriagado? Eles estão preocupados com conta? Está preocupado com o que você pensa dele? Não. Eu acho que todo mundo na infância sempre teve um bêbado na rua. E tinha um bêbado na minha rua. E quando ele chegava no bar, meu filho era todo santo dia que ele ia naquele bar. E ele chegava lá desanimado, cabisbaixo, mas quando tomava uma se transformava. Ele dizia, eu tenho sei quantas fazendas. Tem um helicóptero aí vindo me buscar. Não mexa comigo não. E a mulher dele chegava lá e dizia, vai trabalhar, preguiçoso. E ele dizia, essa mulher. Eles, momentaneamente, aquela experiência fazia ele se desconectar da tragédia de vida que ele vivia. E conectava ele a outro ambiente. Eu te digo, se embriagar com álcool, podia fazer isso com alguém. Imagina o que se embriagar com o Espírito Santo vai fazer. Quando você se enche da alegria, você se conecta a outro reino. Quando você se enche do Espírito Santo, você se conecta àquela atmosfera sobrenatural, onde coisas sobrenaturais acontecem no corpo, na vida, na mente, em todas as áreas que Deus está te conectando. Amém? Aleluia. E nesse dia de Pentecostes, foi um dia em que mais de 5.000 pessoas entraram naquela igreja. Mas eu vou levar, hoje é culto de quê? Não, hoje é um culto bom, porque vai ser um culto onde ninguém vai correr, então eu vou levar o meu parente que não é crente. Não, tem que trazer ele para o Pentecostes. Amém? Eu vi um testemunho de uma mulher, ela disse para mim, eu levei meu marido no dia para a igreja e eu falei, Senhor, que ninguém caia. Senhor, que ninguém corra hoje. E era um evento que estava acontecendo comigo, ela não sabia. Então, ele já estava lá e as pessoas começaram a correr, começaram a pular. E ele viu a pessoa correndo e disse, rapaz, gostei dessa igreja. É igreja boa, é igreja animada. Amém? E se converteu aquele dia. E estava sendo diácono daquela igreja. Porque quando o Espírito Santo está se movendo, as pessoas são convencidas da verdade, do pecado e do juízo. Eu sei que pessoas acham que rir não tem muito a ver com ser espiritual. Mas a Bíblia diz no Salmo 2 que Deus está no seu trono, rindo dos seus inimigos. Então eu te digo, se Deus está rindo, você não tem como ser mais espiritual do que Deus. Se Deus está no trono rindo dos seus inimigos, isso é um lugar que nós precisamos estar. O fluir da alegria é um lugar que nós precisamos estar. Aleluia, alguns são bons de chorar, mas essa é uma noite que você vai ser bom de rir. Porque onde o Espírito Santo está, as necessidades do povo são atendidas e a alegria do Senhor é manifesta. Ah não, eu estou alegre por dentro. É o meu jeitinho, eu sou assim. Eu não estou falando de personalidade, eu estou falando de responder ao que Deus tem para um ambiente, uma oportunidade. Se você chegar em casa e ligar o fogo do seu fogão e colocar a sua mão lá, você não vai ficar, é meu jeitinho. Eu sou assim. Não. Quando você tem um contato com o fogo, você tem uma resposta. Amém? Aleluia! Há um contato com o fogo hoje que vai exigir uma resposta da sua parte. Oh, glória! Paulo escreveu em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E não havia motivos externos para se alegrar. Não havia razões externas para se regozijar, porque ele estava preso, acorrentado pelos pés, abandonado ministerialmente por alguns, amém, sofrendo dificuldades ministeriais fora daquele ambiente, mas naquele ambiente, como ele falou em Filipenses 1:18, ele diz, sabe de uma coisa, eu me alegro.
E eu quero me antecipar e dizer que continuarei a alegrar-me. Ele estava dizendo, eu vou me alegrar hoje. Se amanhã não mudar, eu continuo me alegrando. E se depois de amanhã também não mudar, eu vou continuar me alegrando. Eu quero me antecipar e dizer a você, diabo, eu não vou sair do fluir da alegria. O sangue pode dar na canela, eu vou estar com um sorriso no rosto. Aleluia! E essa foi a carta que ele falou de mais alegria. Mais de 20 vezes ele cita a palavra alegria. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Amém? É uma posição espiritual. Aleluia. Aleluia. Então, imagine você preso, chicoteado e ha. Sozinho, viu? Não tinha uma banda motivando ele. Não tinha alguém motivando ele. Ele estava tão enraizado na verdade. Aleluia. Foi nesse ambiente que ele disse, quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu tenho certeza, por maior que seja a pressão que você está vivendo, não se compara a um homem que está nesse estado. Amém? Aleluia! Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tudo posso naquele que me fortalece. E sabe qual é o maior golpe que você pode dar no diabo? É pegar aquilo que ele trouxe para te destruir e transformar na oportunidade para desfrutar de um milagre. Porque sabe o que Paulo fez? Paulo fundou uma igreja dentro da prisão. Amém? Aleluia! Eram prisões subterrâneas, onde a pessoa ficava lá embaixo, 2 guardas ficavam naquele buraco. E enquanto ele pregava e ministrava, ele fundou uma igreja dentro da prisão. As correntes podiam prender os pés, as mãos, mas não prendeu a boca dele. Não prendeu a posição dele. Não mudou a sua mentalidade. Ele permaneceu no fluir de Deus mesmo em tempos de dificuldade. Então quando aquele homem escreveu em Romanos e ele disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele tinha propriedade de falar aquilo. Porque ele sabia que Deus o havia livrado dos flagelos, Deus o havia levado de perigos de rios, Deus o havia livrado dos açoites, e Deus iria livrá-lo em qualquer situação que aparecesse em sua caminhada. Aleluia! Então temos que estar convictos em alegria, sabendo que o Deus que agiu antes, Ele vai agir agora. A alegria me tirou do problema antes, a alegria vai me tirar do problema agora. Amém? O neurologista americano falou, isso foi comprovado cientificamente, que quando pessoas têm 1 minuto de raiva, isso baixa sua imunidade por 48 horas. Quando você tem 2 minutos de alegria, isso aumenta a sua imunidade por 72 horas. A química do corpo muda. Aleluia! E não é aquela alegria somente se você sente vê uma coisa engraçada e começa a rir. Mas quando a boca fala, ha, ou quando você faz, o cérebro entende, está tudo bem. Então eu vou liberar substâncias que vai afetar o corpo, que vai aumentar a imunidade, que vai levantar a saúde. Aleluia! Os nascidos de novo precisam rir mais. Rir mais. Amém? Parece que não está funcionando, eu estou rindo e nada está mudando. Continue. Porque o rio da alegria vai te colocar naquele patamar onde nenhum demônio ou dificuldade vai te tirar do fluir de Deus. Levantando a vida. A gente estava ministrando em reuniões de avivamento na África, em Angola. 45 dias, pregamos todos os dias. Não tínhamos Elissa ainda. Eu e Miriam estávamos lá, eu ministrava num lugar, ela ministrava em outro lugar. E a gente, em um dos dias lá, nos encontramos, né, na casa missionária para almoçar e íamos sair de novo para pregar. E quando ela voltou, ela começou a ter como um tipo de virose e começou a vomitar e começou a passar mal e começou a ficar desidratada. E em questão de 20 minutos ela não conseguia andar, não conseguia ouvir, ficou altamente desfalecida. E a gente teve que levar ela para o hospital. E eu ficava dizendo para ela, Miriam, fala a palavra, segura a palavra. E ela dizia, Jesus, ha.
Ela nem estava me ouvindo, mas ela tinha uma nota, Jesus, ha, ha, ha. E ela continuava, Jesus, ha, ha, ha. E o motorista disse, por que ela está falando isso? Eu disse, não sei, mas está falando a coisa certa. Continua. Ela estava quase que desacordada e falando, Jesus, ha, ha, ha. E chegamos naquele hospital em Luanda, uma antessala lotada de gente doente. E ela continuava, Jesus, ha, ha, ha. E daqui a pouco as pessoas que estavam naquela sala começaram a ter alta, começou a ficar bem. Ele dizia, a dor foi embora, então eu vou para casa, não vou mais para o médico. E estavam saindo. E o enfermeiro disse para nós, depois de alguns minutos, ele falou, vocês perceberam que Jesus esteve aqui? E eu disse, por quê? E ele falou, porque quando vocês chegaram, todos os que estavam doentes começaram a ter alta e começaram a ir para casa. Amém? O diabo não sabe o que fez colocando você nessa situação. Amém? Aleluia. Você vai sair mais forte, você vai sair mais saudável, você vai sair mais ousado. Você não morrerá, mas você viverá. E contará os feitos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa é uma noite de festa. Essa é uma noite de dança e júbilo. Essa é uma noite de reconhecer Deus foi fiel antes, Ele será fiel agora, Ele vai ser fiel em cada fase da minha vida. Eu estou animado, eu estou empolgado, eu não tenho motivos externos, mas o meu homem interior está forte. Aleluia! Sabe quando Davi trouxe aquela arca de volta dos filisteus? Diz que ele entrou em Israel dançando com todas as suas forças. E a sua esposa, Mical, não ficou muito feliz e achou aquilo terrível. E falou com ele e disse, você foi altamente ridículo entrando dançando na frente dos escravos, na frente de todo mundo, na frente do povo. E ele falou, você não gostou? E ela, não, ele disse, pois eu quero que você se conforme, porque eu vou fazer pior amanhã. Amém. Porque não foi você que me deu o trono de Israel, não você que me fez vencer o gigante. Então, o que ele estava dizendo, eu não estou dançando para você, eu estou dançando para aquele que me trouxe a arca de volta. Eu estou dançando para aquele que me colocou onde eu estou hoje. Então, quando estamos fluindo com Deus, não temos que ficar preocupados se o que A pensa, o que B pensa. Você está dizendo, eu estou fazendo isso porque eu sei onde eu estava e sei onde Ele me colocou. Eu sei o poço de lama onde eu me encontrava. E sei onde Deus me colocou agora. Aleluia. Eu sei que há pessoas que são mais rápidas do que outras. Eu sei que tem gente que às vezes parece aquele carro pegando. E tem que vir uns 5 para empurrar. Tem que ser numa ladeira. Para pegar no final. Tem gente que só entra depois que 90% entra. Mas que tal você ser o dos 10% que entra? Que tal você ser o primeiro a entrar no rio? Eu sei que talvez existam pessoas aqui que não entendem sobre o mover, sobre correr, sobre se alegrar, mas eu tenho certeza que mais de 50% entende. Então que tal mais de 50% influenciar os que ainda não entendem, mas precisam não só ver o preceito, mas ver o exemplo de alguém que está respondendo a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu não só quero ver a bênção de Deus na vida de alguém, eu quero ver aquilo fluindo na minha vida. E eu estou dizendo, alegre-se, alegre-se. E o fluir de Deus vai afetar todas as áreas que foram danificadas pelo inimigo. Amém? E o Salmo 126, 1 diz, quando o Senhor restaurou a sorte, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. A Bíblia amplificada diz, parecia muito bom para ser verdade. Quantos estão prontos para sair daqui hoje como que sonha? Quando alguém está como que sonha, isso pode ser visto no rosto da pessoa. É aquele tipo de consciência, uau, algo bom está para acontecer. Algo novo está para acontecer. Algo diferente está para acontecer. É como quando eu falo com Elissa, Elissa, vamos passear.
Ela pode estar fazendo o que for, acabou. Se estiver chorando, para de chorar. Se estiver brincando, para de brincar. E vai para a porta, bota a sandália do perfil. Papai, passear. Ela fica fazendo uma dancinha assim, passear. Ela não sabe nem o que vai acontecer. Mas ela sabe, algo bom está para vir. Então eu já estou empolgada, porque vai ser diferente. Vai ser bom. Então Deus está dizendo, vamos passear. Eu não sei o passo 1, não sei o passo 2, mas eu sei de uma coisa. Algo bom. Algo bom. Algo bom está para acontecer. Algo fora da rotina está para acontecer. Aleluia! Você está dobrando a esquina e está entrando naquela atmosfera dos milagres. Naquela atmosfera sobrenatural. O Senhor falou comigo em outubro de 2024 que muitos estão saindo da estação da promessa para a estação do cumprimento da promessa. O que é isso? É você sair do que era palavras e entrar na manifestação. É como se eu te dissesse, amanhã eu vou te dar um sapato, 2 horas da tarde. Aquilo era uma promessa. E amanhã, 2 horas da tarde, quando eu te entrego o sapato, você entrou na manifestação da promessa. Você entrou no cumprimento, aquilo passou de palavras e entrou na esfera de tocar. Existem muitas palavras que foram ditas a teu respeito, que foram faladas sobre o teu futuro, e elas estão saindo da estação da promessa para a estação do cumprimento da promessa. Aleluia! E Jesus falou em Marcos 11:24, quando você orar sobre uma coisa, creia que já recebeu. O que é crer que já recebeu? É você se comportar como se já fosse. Você se alegra como se já fosse. Você dança como se já fosse. Você agarra aquilo como se já fosse. Amém? Aleluia! Leste Samuel, falando de Smith Wigglesworth, ele disse, eu olhava para ele com 80 anos de idade e eu dizia, você parece que nunca tem problema na vida. Você parece um homem que nenhuma situação acontece. E ele disse, eu tenho um problema como qualquer outra pessoa. Mas quando eu acordo de manhã, eu danço diante do Senhor. Durante 10 minutos. Aleluia! O que ele estava dizendo é, não importa a pressão que está no meu dia, eu vou determinar como ele vai ser. Eu vou determinar que eu vou estar em alegria. Irmãos, eu sei que tem fases complicadas, fases que parece que todos os demônios estão na porta esperando você. Fases que parece que as contas estão criando vida na mesa. Me pague, eu primeiro, eu depois. Eu em primeiro lugar. E é nessas fases que você puxa das fontes da alegria. É nessa fase que você diz, o que está fora não vai governar o que está dentro. Você pode ter aquela atitude de dizer, eu não acredito nisso. E uma vez falaram com o pastor Band, disseram, pastor Band, eu não acredito nesse negócio de milagre. Ele falou, problema seu, não vai ter nenhum. Amém? Você pode acreditar ou você pode não acreditar. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Verá a glória de Deus da família. Verá a glória de Deus das finanças. Verá a glória de Deus dos filhos. Verá a glória de Deus nas próximas fases. Aleluia, eu quero chamar o louvor aqui. Oh, glória. Alegria, 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 alegria. A alegria é a marcha para a próxima fase. Glória, glória. Oral Roberts dizia, milagres estão vindo em sua direção todos os dias. Ele pode ficar em você, ou ele pode passar por você. Pense nisso todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aquele período que diz que a tendência daquele negócio é ficar no vermelho. Quando diz que a tendência é não ter cliente. Mas você diz, todos os dias. Há um milagre vindo em minha direção. Ele não vai passar por mim. Ele vai ficar em mim. Ele vai cumprir o que foi designado para cumprir. Oh, e haverá alegria para a próxima estação. Haverá força para a próxima estação. Aleluia. E o irmão Reagan dizia algo. Ele falava
Existe uma bênção que você recebe quando você dança no Espírito. Existe uma bênção que você não pode receber de nenhuma outra forma, a não ser que você dance no Espírito. O que é dançar no Espírito? Não é uma dança coreografada. Não, é algo que vem do homem interior. Aleluia. É algo que vem naquele momento onde trevas e situações difíceis querem te cercar, onde diagnósticos mentirosos estão vindo sobre os seus filhos. Aleluia. E você puxa das fontes da alegria. Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Sabe, em um dos cultos do Espírito Santo que nós temos lá na sede, eu fiz um apelo de cura. Eu quero que você fique pronto, porque cura está aqui. E um adolescente veio para frente, eu acho, na verdade uma criança, ele devia ter entre 7 e 8 anos, ou menos. E ele veio com um apelo específico, com um pedido específico. E depois foi que eu soube, quando a mãe dele me contou o testemunho, ele tinha uma dificuldade de falar palavras com R. Ele tinha dificuldade nessa dicção. E ele já recebia, bullying na escola por causa disso. E ele disse: hoje eu vou receber o meu milagre. Para você pode não ser um milagre, mas para ele era um milagre. E ele disse: quando a mão for colocada sobre mim, eu vou receber. E minha língua vai falar todas as palavras com R. Amém. Então, quando eu estava na fila de cura, orei por ele, ele caiu debaixo do poder de Deus. Depois ele levantou, pulando e dizendo: prato, 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 prato. E ele foi o orador da turma dele naquele ano. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A alegria está aqui. E quando você entra nas fontes da alegria, você entra na manifestação de Deus. Então enquanto o louvor canta, enquanto o louvor está se movendo, responda à atmosfera que está disponível para você essa noite. Enquanto você se alegra aqui, Deus está fazendo algo na tua casa. Amém. Pode deixar as luzes acesas, porque talvez o que as pessoas vão fazer vai precisar estar bem claro. A unção vai entrar e vai mover áreas, vai mover coisas. Oh, aleluia. Senhor, eu vim esperando uma direção sua essa noite. A direção é alegre-se. Alegre-se.